Jubato! Oi, pessoal! Estamos aqui estreando o nosso podcast da Jubato, Papo Jovem. Começando o nosso primeiro episódio. Vamos aproveitar para nos apresentarmos aqui. Eu sou a Samira, sou membro da Igreja Batista Deus Proverá aqui em Palmas. E já passo a palavra aqui pro meu colega contar um pouco aí sobre a experiência dele. Fala, galera, como é que vocês estão? Muito massa estar aqui, nosso primeiro episódio do Papo Jovem. Eu me chamo Herbert Silva, sou membro da Igreja Batista Monte... Quase corri o nome da minha igreja, já pensou? Que loucura. Igreja Batista Monte Sinai. E eu tenho certeza que será um tempo muito massa de conversa. Gente, já aproveita e encaminha pro pastor dele ver, tá? Fazer o quê? Encaminhar pro teu pastor. Encaminha, a partir de agora. Tem como colocar essa opção lá, né? Tem. A partir de segundos tal, você encaminha. Antes de eu tem. errar o nome da minha igreja. Mas vamos lá, hoje nós estamos aqui com convidados de peso, começando de chave de ouro. Convidado de peso. Com chave de ouro. Samira, você quer apresentar os nossos convidados? Gente, eu vou apresentar, mas acho que assim, vocês já conhecem, não tem como não conhecer. Vamos começar aqui com o Pastor Jota, pastor de jovens da PIB de Palmas. Pastor? Gente, muito bom estar aqui com vocês, né, e estreando, né, esse podcast, e é uma alegria, né, possa ser um tempo maravilhoso aqui, vai ser, em nome de Jesus, muito bom estar aqui. Amém. Você sabe que é criador e criatura, né, que hoje, todo mundo da juventude hoje já passou pelas mãos do Jota de alguma forma. Rapaz. O cara treinou todo Não mundo. me preocupa, eu fico feliz, né. Estamos aqui também com o Glênio, presidente da Juventude Batista do Tocantins. Nossa, grande coisa. Brincadeira. Gente, muito bom. Feliz demais por esse projeto estar se tornando realidade aí. Que assim possa ser um canal para estar abençoando muitas pessoas, né? Alcançando juventudes, alcançando igrejas. Sabemos aí que o nosso estado é muito grande, mas aí com o nosso... com a internet, o poder da internet, a gente consegue estreitar aí as distâncias. Isso aí, gente. Esse projeto foi idealizado pelo Glênio, né, que tá aqui. Foi ele que pegou no nosso pé para poder fazer acontecer. Por nós. Ah. Mas assim, o que a gente pensou foi mesmo em levar experiência e poder compartilhar com os nossos jovens do Tocantins, né, experiências que agregam, que vão fortalecer, que vão incentivar e fazer o reino de Deus crescer aqui através da internet. Então essa é uma oportunidade que a gente quer que vocês ajudem a espalhar, a contar para outras pessoas, porque a gente quer ter bate-papos aqui que sejam edificantes mesmo para a nossa vida espiritual. Exatamente. E como é o primeiro episódio, né, a gente gosta sempre de engajar na era digital. Você que está aí vendo da sua televisão, do seu celular, faz o seguinte, ó. O papo vai ser muito legal e você não pode deixar de compartilhar isso. Copia esse link, envia para outras pessoas, no grupo da sua igreja, de juventude, grupo geral, manda para pelo menos 10 amigos, se inscreve aqui no canal. A gente precisa muito dessa força para que esse conteúdo consiga impactar o máximo de pessoas possíveis. E nós iremos conversar sobre um assunto que com certeza arde muito em nosso coração e é o desejo de todo mundo, que é ver a nossa juventude relevante, né? E por isso nós trouxemos aqui essas feras do entretenimento da juventude estadual. Quase o Silvio Santos. Oi. Mas vamos lá, e aí, gente, quero conhecer um pouco de vocês, queremos, né? Por mais que a gente já conheça, mas o pessoal de casa, para eles entenderem um pouquinho, quem é Glênio Silva Maciel, o que faz aqui hoje, o que come, onde vive. Comendo uma amendoim aqui, tá uma delícia. Mas conta pra gente, Glênio, um pouco da sua trajetória de jovem até chegar hoje como presidente da nossa juventude no estado. Nossa. Só as partes boas, só. Só as pra partes quem não sabe, boas. ele é meu irmão. Se ele contar alguma parte que não é verdade... Na verdade, ele que é meu irmão porque eu nasci primeiro, né? Mas... Essa... Ai, Jesus. Tá boa. Mas... não me lembro o ano exatamente, mas lá na Miracema do Norte, Miracema do Tocantins, né, eu comecei a questão de liderança de juventude à frente da Jubamir, né, Juventude Batista de Miracema. Fiquei, eu acho que 3 anos, ou foram 4 anos à frente daquela juventude. Novo, adolescente, jovem ali, meus 17, 18 anos. E foi um momento de dificuldade, de lutas, mas de aprendizado também, né? E, assim,
a realidade de muita gente, né, nas igrejas locais, no interior. Tem a disponibilidade, mas não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, né? E foi assim. E aí depois vim para Palmas, né? E sempre me envolvi com a questão de igreja, de juventude, tudo muito vendo o meu pai e minha mãe, que eram sempre envolvidos, né? Nessa questão de liderança. Então a gente acaba aprendendo, né? E assim, de verdade, eu caí de paraquedas aqui, né? Tava no Conjubato de 2022, acho que foi 2022. 2023, verdade. O Alcidival, que era o antigo presidente, ele falou assim, Glênio, tem como ajudar a gente a organizar o vôlei, campeonato de vôlei? Ai, bora. Vôlei não, futsal, né? Acho que era futsal. E aí, eu sei que numa hora lá, faltou uma corda de vôlei, tava tendo reunião de líderes, eu fui lá, abri a porta, pedi uma corda e alguém pegou e falou assim, o Glênio. Eu falei assim, nem tem moral, né? E Alcidival, preciso de uma corda, tá? Pra amarrar a rede ali. E aí eu sei que falaram meu nome lá e assim, antes do congresso, na verdade eu nem tava querendo muito ir, né? O Jota ali mobilizando a galera da igreja pra ir. E eu deixei pra fazer a inscrição, acho que foi os 2 últimos dias, se não me falha a memória. E aí eu falei assim, poxa, mas eu pensando, nossa, eu tô velho já pra caramba, eu já curti muito Conjubato e programações de juventude desde novo, né? O primeiro Conjubato que eu participei foi Miracema, 2006, Miracema? 2006, foi 2006. E de lá pra cá, Companhia do Riso, exatamente. E aí... não vai adiantar. Mas... É bom não contar o contexto dessa música. É verdade, O horário não permite. Mas aí, voltando aqui, eu falei assim, Senhor, não sei. Comecei a sentir no coração incômodo e eu falei assim, bora lá ver o que tu queres. E eu tô aqui à tua disposição, teu serviço, né? E aí eu entrei na sala, naquela hora que falaram lá, o senhor falou assim, entra aí. E eu entrei aí, estavam me indicando para ser presidente da Jubato. De verdade, eu senti muito medo, porque, pô, uma coisa é você estar à frente da juventude de uma cidade, outra coisa é estar à frente da juventude do estado. É muito diferente. Eu, particularmente, o contato que eu tinha com a Jubato era participar dos congressos, né? E, assim, a gente sabe que é um trabalho muito além disso. Mas aceitei o desafio, de verdade. O que facilitou um pouco, tem facilitado a equipe que a gente tem, né? O próprio Alcidival que fez essa passagem de bastão aí, acompanhando, até hoje tá junto aí, o próprio Jota como conselheiro, né? O Deni. E agora a gente tá organizando as equipes, coordenações, né? Temos, enfim, vamos falar mais pela frente aí. Mas é assim, tô aqui. Hoje eu entendo muita coisa que aconteceu na minha vida, que foi meio que uma... não vou dizer um treinamento, falta uma palavra melhor, né? Mas foram coisas acontecendo que hoje me ajudam bastante para fazer o que tem que ser feito, né? Na questão da juventude, tanto no quesito de experiências na igreja, quanto trabalho, quanto relacionamentos pessoais. E foram somando essas coisas e estamos aqui. Hoje, 5, que dia? Agosto de... Sei lá que dia é hoje. Não sei, tô com sono. Mas a corda do vôlei nada ainda, né? A corda do vôlei nada. Pra buscar. Nem sei, verdade. Eu peguei a corda. Tá. O Alcidival pegou e foi levar a corda e eu fiquei lá. Por isso que atrasou o vôlei. Por isso. Nossa. Verdade, eu nem tinha parado pra pensar nisso. Mas muito legal conhecer um pouco dessa trajetória. E conhecer um pouco também da trajetória do nosso querido Pastor Jota. Acredito que basicamente todo mundo nas igrejas conhece o Jota, mas não sabe o ponto inicial ali, onde que a chave virou. Então, Pastor Jota, conte pra gente um pouco ali de onde você parou, olhou... Opa, já vai? Quebrar o cenário. Meu Deus. Olhou Ele se inspirou no Nomes de Peso. Foi. Bastante peso. E resolveu começar a caminhar nesse trabalho com juventude. Bom, cara, na verdade, falar assim denuncia até a minha idade, né? Mas a gente cresce na Igreja Batista, a gente vai atuando em diversos, né, setores, diversos ministérios, né? Eu tenho 38 anos e, pelo menos, nos últimos 20 anos eu tive algum contato, né, com alguma coisa que envolvesse juventude, né? Então, no início,
comecei, né, dando aula escola bíblica, né, para jovens, adolescentes, sempre gostei muito, né, disso. Depois, há uns 15 anos atrás, fui líder de juventude na minha igreja, né, então uma área que eu sempre estava por ali, ajudando. Ah, e aí a coisa foi se desenvolvendo, né, e aí dei um tempo, né, porque mudei de algumas cidades, passei no concurso e tal, e tive algumas cidades, e em 2015, eu comecei o seminário, né, teologia, para ser pastor, tudo mais. E aí finalizei em 2018 o curso. E aí eu fui pastor de uma igreja local, né, de 2019 até 2022. E o ano passado, início do ano, a convite do pastor Tomás, né, comecei a pastorear jovens e adolescentes na PIB, né. Então, assim, especificamente como pastor de jovens, né, eu estou aí há um ano e meio, né, um PIB pouco mais. de Palmas, né? PIB de Palmas, isso, PIB de Palmas. Então, um pouco mais de um ano e meio, né? Mas, assim, ao longo desses últimos 20 anos, eu sempre tive contato, ou na escola bíblica, ou no Ministério de Louvor, né? Então, de alguma forma, a Glenn aqui, presidente da Jubato, né? A gente também pôde contribuir de 2014 a 2016, né? Eu fui presidente também da Jubato. Então, sempre ajudando de alguma forma nos congressos, né? Com a Jubatos, Conabatos, né? E os congressos regionais. Então, sempre dentro desse contexto aí com jovens, né? Nos congressos, programações, e agora mais especificamente, né, no pastoreio aí agora, tem um ano e meio mais ou menos, e tem sido uma experiência muito, muito bacana. E como tá sendo ali o contraste entre ter vivido a juventude dentro da igreja e tudo, participando dos movimentos, e agora tá liderando os movimentos? Cara, é muito legal porque, assim, é uma continuidade, né? Você, às vezes, tipo assim, o lado de lá e o lado de cá, né? Então, às vezes você cobra muito e aí você tá do lado de cá agora da liderança e vê que realmente tinha razão em cobrar, né? Porque realmente a gente vê que a galera precisa, né, ser liderada, precisa de acompanhamento. E hoje eu acho que há uma falta de líderes, né, de juventude, é um dos grandes problemas. A gente vai falar sobre juventude relevante. E para se ter uma juventude relevante, você precisa de uma liderança, né, de juventude. Então, eu quando estava lá como jovem sentia falta, né, de líderes, apesar que tive vários líderes. E agora do lado de cá eu falo, meu Deus, precisamos de mais líderes ainda, né, porque falta muita gente para cuidar dessa galera aí e pastoreá-los. Legal. Quero entender um pouco a visão de vocês no seguinte ponto. Glênio comentou, né, do primeiro congresso que ele participou, 2006. Não vou nem perguntar o seu, porque vai denunciar mais ainda. Eu acho que ele deve ter fundado com o Jubato. O meu foi em 2010 e era uma época que a gente conseguia perceber nas igrejas e através dos congressos que a juventude era muito engajada, o pessoal participava, tinha bastante jovens ativos dentro das igrejas. E aí, de um tempo para cá, a gente começou a ver um esvaziamento de juventude dentro da igreja. Eu queria entender um pouco dessa visão de vocês. Será que é a falta de liderança dentro das nossas igrejas que a gente tem perdido esses jovens? É uma falta de uma doutrina mais cristã mesmo, né? Partindo do ponto que, sei lá, talvez as pessoas hoje das nossas igrejas, elas tenham muita inspiração em pregadores digitais, em influenciadores digitais, não que seja errado acompanhar, mas ali no dia a dia do pastor local, da liderança local, eles não têm esse espelho. Teria alguma coisa a ver com esse esfriamento e esse êxodo dentro das igrejas? Cara, eu vejo assim, como um conjunto de fatores, né? Não tem como você dizer que foi uma coisa só, né? Mas é um fato, a gente tem um esvaziamento. Se a gente fosse perguntar, meu Deus, né? Cadê a juventude? A juventude está aí na cidade, cara. Ela está aí, né? Eles não estão morrendo mais do que, né, antes, mas realmente eles não estão nas nossas igrejas. Então, assim, alguns fatores, eu creio assim que a gente, como igreja local, talvez a gente tenha muita dificuldade em lidar com as mudanças, né, e a dinâmica social mudou muita coisa, né, então, com a tecnologia, o jeito que a informação vai sendo repassada, então, o acesso, os meios de consumo, né, a forma como as pessoas são atraídas e o que chama a atenção das pessoas, né, então, tudo isso também vai dificultando, né, a permanência. Querendo ou não, por exemplo, você vem para um mundo hoje na modernidade ou pós-modernidade, né, em que você tem muito mais coisas que atraem e chamam a atenção, né? Então, tudo isso são variáveis e mudanças sociais
que a igreja precisa estar observando, né? E precisa dar uma resposta a isso. Então, assim, e a palavra que talvez eu poderia usar assim, cara, que talvez a falta de contextualização, né, nas nossas igrejas possa ser que tenha sido Traduz aí, assim. pastor. Traduz pro pessoal entender. Contextualização, cara, é tipo assim, é a roupa, Contextualiza entendeu? pra gente. É o de fora, entendeu? Que você vai. Então, tipo assim, você mantém os princípios, mantém os ensinos, né? A própria doutrina, né, denominacional, não tem problema. Mas você dá uma cara nova, uma vestimenta nova, talvez. Estou falando de dia, de horários, né? De hoje em dia, por exemplo, né? Ainda hoje, cara, né? A gente ainda tá falando sobre, poxa, pode ou não pode parede preta? É sobre isso, entendeu? Então, tipo, ainda Estrutura litúrgica também, isso, né? né? Então, assim, estão discutindo isso, entendeu? Ah, o cara veio de short, não, mas tem que ser calça e tal. Então, assim, essa roupagem, né? Contextualização é essa roupagem do que está tendo na sociedade, né? Não que a gente mundanizar a igreja, né? Mas é a roupagem mesmo, né? Aquilo que está sendo usado, né? E do jeito que é falado. Então, a forma de ser, né, que não é contra o princípio, ela também, isso é contextualização. Então, já há muito tempo, né? Então, por exemplo, uma outra coisa, se você for para pensar, a gente falou falta de líderes, né? Nós chegamos a um tempo, talvez, aí há muitos anos atrás, em que sempre o papo foi esse, cara, você tem dois caminhos. Ou você é vocacionado para servir a Deus, né? Ou você, então, vai seguir os estudos para ter uma profissão, né? Um trabalho secular, né? Que é horrível essa palavra, né? A palavra secular, secular vem de mundo, então quer dizer que o que eu faço lá fora é mundano, né? Então ninguém deveria trabalhar em nada, né? Então assim, há essas palavras e esses preconceitos, então era isso. Então, em muitos momentos, a galera foi assim, o mundo foi dando oportunidades, né? E eu não tô falando de oportunidades assim, cara, de balada, bebida, tô falando de oportunidades de crescimento, de desenvolvimento de vida, de estudo, né? As ciências avançaram muito, né? As graduações, as possibilidades mesmo de mundo. Então, o mundo foi dando possibilidades e nós fomos falando, ó, você só pode servir a Deus se você abandonar tudo e ir para o seminário, fazer e ser pastor, né? Por exemplo, a biocupação, né? Um pastor que hoje eu sou, por exemplo, né? Eu sou um servidor público e sou pastor, né? Tem uma demanda, uma carga de trabalho, sim, mas eu estou super conectado com a sociedade, o mercado de trabalho. Então, assim, esses paradigmas, tudo isso foi, né, esfriando. Nós temos hoje menos vocacionados, menos jovens, né, indo para o seminário, as igrejas com uma roupagem que talvez não atraia, né? Então tudo isso vai fazendo diferença. Se você contar assim, cara, quanto tempo isso? Mano, pelo menos nos últimos 30 anos, entendeu? Vamos pensar 30, 40 anos, né, que seja. Então é muito tempo. A gente parou no tempo, né? Paramos. E aí a gente perdeu gerações, né? Então a gente perdeu gerações. Hoje na nossa igreja a gente vê muito mais adultos, né, e crianças e alguns adolescentes. Então a gente perdeu, e aí tem uma série de questões que envolvem isso também, mas é um dos motivos. A gente, quando fala a gente, aí eu vou trazer pro meio batista, que é onde eu vivo, né? Nossas igrejas, e quando eu vou falar aqui, claro, tem exceções, mas ficaram muito apegadas à estrutura litúrgica do passado. Porque sempre foi assim, assim, assim. Falta isso, né? E muito pela questão dos nossos líderes, né? Quando eu falo os líderes, assim, nossos pastores, e aí também por questão hoje da falta de pastores novos, porque não tem muitos pastores novos. Falta Novos de de idade, trabalho. né, Novos de idade. Novos de idade, exatamente. Porque falta também, nós deixamos, na verdade, de trabalhar a questão do despertamento vocacional nas igrejas. Então, pô, se eu não tenho pastores novos entrando, a mentalidade e a contextualização, ela acaba ficando prejudicada também. Porque é muito a gente querer cobrar de um pastor que já está lá com seus 60 anos no ministério, que ele tenha a questão aí da mentalidade mais jovem, de entender, de falar com a juventude e de saber o que eles querem, como atrair e tal. E assim, nós vemos igrejas batistas e outras denominações também com o número de jovens cada vez caindo mais. Só que, em contraponto, também nós temos igrejas crescendo a nível exponencial e se tornando cada vez mais relevantes no Brasil. Mas por que essas igrejas estão crescendo e as nossas não?
Justamente por isso que o Jota falou assim, a questão da contextualização. A gente fica muito preso ali, claro, eu entendo assim, que o que a gente tem que ficar preso é na palavra, no ensino da palavra, ser fiel à questão da palavra. Agora, como vai fazer? Tipo assim, porque no culto de jovem você não pode apagar a luz durante o louvor. Pô, é uma coisa tão besta assim, Eu sabe? gosto muito de um exemplo que o pastor Marcos Madalena ele usa nisso. Ele diz que a igreja ela é uma casa e dentro da casa tem os cômodos separados. Então tem o cômodo do pai e da mãe, né? E tem o cômodo do jovem, do filho. E é preciso que nas nossas igrejas também tenham esse espaço para a juventude. E dentro dessa casa, a estrutura, a base, ela permanece a mesma. Mas a comunicação dentro de cada cômodo ela é diferente. Eu acho que exemplifica muito isso que vocês estão falando, né? De a visão da igreja ser a mesma, a estrutura doutrinária, litúrgica, enfim, ser a mesma, mas a forma como que você aborda os temas, ela precisa ser diferente. A forma com que a gente monta um culto, por exemplo, que foi citado, ela precisa ser diferente. Que é uma questão de comunicação geracional, né, cara? Esse tema da questão das gerações ele é muito importante para você entender o movimento com a juventude e porque igrejas, como o Glenn falou, estão crescendo, né? Você precisa entender, né, o processo das gerações, né? E cada vez mais está tendo mais gerações com menos tempo. Antigamente, para mudar de uma geração para outra, a gente estava falando de 10 anos, né? 10 anos, é muito, 15 anos. Hoje não, cara, de 2 anos de diferença, você já tem uma diferença muito grande. Sim. Se você pegar, por exemplo, os adolescentes da igreja, né? De 12 a 18 anos, né? Até ali, adolescência. Cara, aqui você tem pelo menos, no mínimo, né? 2 faixas etárias diferentes, né? Então, pelo menos de 12 ali até os 15, ou até 14, 12 a 14, e de 15 ali até 18. Então, porque a mentalidade é diferente, a forma de alcance é diferente, a forma de comunicar, como eles se comunicam, o que eles estão vendo, o que eles estão lendo, como que eles falam uns com os outros, qual a perspectiva, qual o momento de vida, entendeu? Até do desenvolvimento humano mesmo, social. Então, assim, ficou a multiplicidade de gerações é muito grande, né? Então, você precisa se atentar para isso, né? Então, a gente, cara, tipo assim, até hoje, cara, eu ouvi esses dias isso e dói muito, né? O pessoal fala assim, não, a nossa igreja é desse jeito, né? E quem não quiser ser desse jeito é que saia. Cara, eu ouvi isso dentro das nossas igrejas esses tempos agora, cara, esses dias. Isso é um absurdo, mano. É um absurdo, entendeu? Porque, na verdade, você tá dizendo que não tá nem aí, você tá priorizando, né, a eclesiologia, ou seja, a forma da igreja ser em detrimento às pessoas, ao desenvolvimento. Nós não temos que estar alheio a isso, né? Tudo que a gente faz tem uma vinculação social. O que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente veste, o celular, o smartphone que a gente usa, tudo tem uma vinculação social. E aí a gente quer criar uma capa estrutural, né, alienada, né, ou fora, à margem desse desenvolvimento social, dessa questão, né? Então, não tem como, você tem que se ligar nas gerações, e é isso, né? É claro que assim, por exemplo, tem igrejas que hoje, por exemplo, elas desprezam os mais velhos, né? Eu acho que isso aí é um outro extremo perigoso, né? Porque tá errado do mesmo jeito. Você tem que agregar também. Na verdade, você tem que conseguir trabalhar a conexão das gerações. E a Bíblia traz sobre isso, sobre os mais velhos serem o exemplo dos mais novos, né? Exatamente, vão passar sabedoria, o que eles viveram, a experiência, né? Eu entendo assim que a igreja ela tem que estar atenta à sociedade que a rodeia. Entender como a sociedade vive, os costumes e tal, e não viver de forma alienada. Porque eu sou igreja, tem que ser assim, sempre assim, que infelizmente a gente sabe, né, que existem. E assim, dessa forma vai acabar sendo cada vez mais atrativa, né? Bora fazer uma festa, um show, Não é isso, né? Mas falar a linguagem da galera. Então, por exemplo, uma igreja que tá inserida, bora pegar aí, por exemplo, um contexto de, sei lá, um bairro onde é mais habitado por jovens, universitários. Eu vou fazer um culto só com cantor cristão? E eu não tô falando sobre o cantor cristão, né? Porque eu amo. Ainda bem, verdade, né? Não, na verdade, eu gosto muito das músicas cantor cristão. Mas eu tô falando da questão... Mas muito mesmo, muito mesmo. Há quem discorde aqui no estúdio. Não, mas é de verdade.
Eu gosto, tem músicas assim com letras bem bacanas. Só que assim, pô, uma música, um culto só com louvor, canto cristão vai atrair a juventude? Não vai. Só se for uma nova Mesmo- roupagem, né? mesmo- Que o mesmo BPA com- veio fazendo isso. Não, né? mas assim, hoje tá na moda, né? Trazer uma roupagem nova, melodia, Não, tal, esse dia eu fui pegada. na Monte Sinai, quase não reconhecia a música. Eu tava... E era cantor cristão. A minha tia mora lá em Pernambuco, ela tava falando assim, que a igreja dela é muito tradicional lá. Ela falando assim, o povo começa a botar umas melodias novas, mudar a música cantor cristão, porque não gosta disso e tal. Aí eu, cara, mas assim, são letras boas, bora, não custa nada, não mata ninguém, entendeu? Transformar isso, tornar mais atrativo. Então assim, a igreja tem que perceber a sociedade que a rodeia. Eu acho que esse contraponto, assim, de... Que, obviamente, a gente não vai ter uma igreja só de juventude e não vai ter uma igreja só de idosos, enfim. Mas a gente conseguir entender a cabeça, né, da galera, e eu acho que isso desafio como pastor de igreja, que é o caso do Jota, não da igreja em si, né, mas de juventude, que acaba colaborando, assim, com o pastor da PIB, de conseguir ponderar isso, de colocar na balança até que ponto isso no culto de domingo, por exemplo, é legal trazer uma música com uma nova roupagem, sem esquecer da terceira idade. Na minha igreja, por exemplo, a gente encontrou esse meio termo justamente na nova roupagem. A galera mais velha não queria de jeito nenhum tirar os hinos. E a gente não queria tocar. A medida foi, vamos tocar, mas de um jeito diferente. E graças a Deus tem dado certo. Então acho muito legal essa inclusão dentro das igrejas com a juventude, mas obviamente sem esquecer que ali já tem uma cultura, a gente precisa respeitar o pessoal mais velho. Cara, antes, eu lembrei de uma coisa. Lá na igreja, é tipo assim, domingo pela manhã, canta mais inário, né? E corinhos mais antigos. É o E... tempo dos corinhos. Dos corinhos. Não, mas aquela... Seja grande, sim. A único que é digno. Essa é boa. E aí... E à noite, músicas mais contemporâneas, né? Então, assim, consegue atender os dois públicos. Uhum. Cara, um negócio assim que eu acho que é muito interessante, falando de novo de contextualização, é a questão seguinte. Hoje, o meio que a gente vive, ele é meio onde as pessoas, elas vivem muito pelo que elas sentem, entendeu? E aí há uma crítica muito grande quanto a isso. Tudo bem, eu acho que realmente assim, uma pessoa, ela viver a vida dela a partir do que ela sente, não é a melhor opção. Agora, você não pode desprezar, né? Se a sociedade, eu vou chamar, ela é sensitiva, né? Sensitiva tem outro conceito, mas vamos usar assim para o pessoal entender. Né? Polêmico. Mas se ela é mais disso de sentir, né? Então você tem que atingir, comunicar a partir desses conceitos, entendeu? A partir dessa característica. Então, por exemplo, assim, o culto não pode ser emoção. Cara, mas numa sociedade que é pura emoção, como assim você não vai usar da emoção? Agora é claro, né? O evangelho que é baseado só na emoção, claro que isso não vai dar certo, né? O evangelho, ele é um entendimento da palavra de Deus, um entendimento do culto, que eu estou fazendo ali para Deus. Mas é óbvio que as pessoas precisam sentir, porque não adianta. E aí fica um negócio assim de, cara, lá naquele lugar é só razão. Você precisa entender a mensagem, entender a palavra, entender o que você está cantando, né? E você não precisa sentir nada. Claro que precisa sentir. As pessoas estão adoecidas, né? Emocionalmente, né? Psicologicamente, e tudo isso tem a ver com sentir, né? Então a gente tem que trabalhar isso melhor dentro da igreja, né? A partir desse entendimento de que então, é sim sobre sentir. É sobre pensar, né? Sim, a fé é sobre pensar, sim, né? O culto racional, vamos dizer assim, mas sim, a fé também é sobre sentir, principalmente sobre sentir. Deus é uma presença real e uma presença de fogo, né? A glória do Senhor, há algo, né? Sobrenatural em Deus. Então eu preciso. O puro emocionalismo? Não. Né? É algo que tenha um tom de espiritualidade que também envolva. Por que não sentir? Qual o problema? A gente pega os Salmos, cara, né? E havia tanta expressão e sentimento, né? E tanta intensidade, tanta entrega. Fala de expressividade. E aí, talvez, por sermos igreja, né, advindas da reforma, a gente tem muito caráter racional. E aí isso também atrapalha, porque a galera, né, ela Muito vai frio, pelo né? que sente, Ainda mais jovem, né? né? Jovem é bem Sim, mais emotivo. Sim, claro.
Então você tem que saber isso. Na verdade, eu vou dizer, eu não acho nem que é pelo jovem. O ser humano, ele é assim. As nossas Também. emoções. Porque, assim, nossas emoções, nós lidamos com elas e sentimos elas em vários locais. Por que na igreja tem que ser diferente? Pô, eu tô num relacionamento, eu tenho um relacionamento com a minha esposa sem ter emoção, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus amigos. E aí na igreja, com Deus, eu preciso ser só racional, só aquela coisa fria, entendeu? Agora, é claro o seguinte, por exemplo, de vez em quando, né? Aí chega um jovem, pastor, né? Eu não tô bem. Sempre tem. Eu tô mal. Aí 2 dias depois, a mesma pessoa, tô mal. Eu não tô, sabe, me sentindo. Cara, dá um saculejo no cara, entendeu? Pelo amor de Deus, você não crê em Deus, entendeu? Você tá baseado a sua fé em quê? No que você vai sentir? Então, você vai se matar logo, entendeu? Não é assim. Então, assim, o que você crê? Qual a sua fé é baseada em quê? Agora, então assim, não são dois meu extremos, amor. é algo integral, entendeu? A fé que também ela é razão, né, de entendimento cognitivo, mas também ela tá tomada, né, de expressividade ali que envolve as emoções, né, a mente. Esse Agora- ponto eu acho muito interessante. Eu vou compartilhar a minha visão da igreja do país ao lado. Vocês acham que falta convicção na nossa juventude, convicção cristã mesmo, assim, ao ponto do cara não chegar nesse nível de tá ali sempre no pezinho, querendo carinho na cabeça, adulando, e nesse quesito, né, da gente buscar muito esse emocional, essa sensibilidade, apaga a luz, toca a musiquinha bonitinha, Senhor, não sei o que, mas a convicção ali, o alimento sólido de palavra, eu percebo que falta muito isso na nossa geração. Cara, eu penso assim, que é porque infelizmente baseia-se muito na questão da experiência e menos na questão da palavra. Porque a partir do momento que a gente... E aí é uma coisa que eu gosto muito na Igreja Batista, pelo menos na maioria das igrejas é assim, e a presbiteriana também, algumas denominações prezam muito pela questão do estudo da palavra. Então, assim, se você dá uma base sólida para sua juventude, isso vai ser apenas o complemento à questão da experiência. E aí muitas vezes nós temos visto igrejas que elas prezam mais pela sensação que a galera vai sentir, o louvor bacana ali. E a questão do estudo da Bíblia, de fato, não tem. E aí a Bíblia fala assim, que quando você não tem o conhecimento da palavra, qualquer vento de doutrina te vem, te leva, você acredita em tudo, vai para todo lado e não tem uma firmeza, não tem a sua raiz fortificada ali no solo, na palavra, na rocha. Não sei se tu entende dessa forma, mas... Cara, a Bíblia responde isso. Jesus chegou e falou assim pros caras, né? Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Então, assim, as denominações, geralmente, elas vão para os extremos. E aqui está o problema, né? Eu tenho pessoas que conhecem demais as Escrituras, mas são muito racionais ao ponto de chegar a um legalismo, entendeu? E não ter tido uma experiência real com Cristo, né? Com Deus, com o Espírito Santo, ok? Elas conhecem uma letra, né? Conhecem de Gênesis ao Apocalipse, conhecem, mas não tiveram uma experiência com Deus, ok? E do outro lado você tem grupos que na busca pelo poder, né, esse fluir do louvor, da oração do Espírito Santo, né, elas fazem coisas como se elas não conhecessem as Escrituras. E é por isso que surge muito barulho e talvez isso que a gente está chamando aqui de esse emocionalismo sem convicção, né, que é que você mencionou. Então a gente precisa, né, trabalhar com... Eu não vou nem falar o equilíbrio, porque não tem equilíbrio aqui, né? Eu posso ser bem radical, mas nas duas coisas. Eu preciso de muita palavra e eu preciso de muita busca de poder Espírito Santo mesmo, entendeu? Então, por exemplo, cara, desculpa falar, mas assim, por exemplo, tem muita gente que conhece muita palavra, mas não tem expressão na busca a Deus. Como assim, cara? Não É faz o sentido. servo que ainda não sabe ser filho, né? Não faz sentido. Ele está na presença de Deus, ele não, né? Não, mas na presença de Deus eu não preciso sentir nada. Mano, então você não sabe o que é a presença de Deus. Porque a presença de Deus não é só saber que Deus existe. Porque crer, a Bíblia fala que até o diabo crê e estremece. Entendeu? Então, assim, a gente precisa desses dois componentes. Eu preciso de muita palavra, entendimento, conhecimento, e preciso também dessa experiência, né? E aqui é uma coisa também que eu acho que
Uma coisa que atrapalha é porque é o seguinte, né? Nós somos de uma tendência de que a fé é muito confessional, né? Então, se com a tua boca confessares, teu coração creres, né? Então você vai ser salvo e tal. E aí, isso também é um problema. Cara, nós temos muitas pessoas que já confessaram a Jesus, tá? Levantaram suas mãos, foram batizadas e não tiveram ainda uma experiência real com Jesus, né? Então, esses dias algum pastor aí desses da mídia, né? Não lembro o nome quem foi, ele falou isso. Tem gente tentando tirar frutos de quem não nasceu de novo, cara. Entendeu? E tem gente que conhece a Bíblia. Porque não é o conhecimento cognitivo, entendeu? Eu entendo isso. Porque não é, porque você vê pessoas que conhecem e não tem uma mudança. Assim como tem pessoas que, só tem barulho também. Mas não é a comparação do que eu vejo fora. É o que eu tenho que fazer. É tipo assim, né? conhecer do ouvir falar, mas não do viver e estar. Igual sim. eu conheci a Samira, porque a Herbert fala dela, mas não conhecer de conversar, né? Que é Cara, foi assim, intimidade. a gente é evangelizado assim, cara, você, tem um homem que é Deus, ele veio, né? Deus veio na forma de homem, né? E aí ele morreu por nós. E ele morreu, ele viveu, não pecou, ele se entregou para todo aquele que crê que ele nasceu, que viveu e que é o Filho de Deus, possa ter garantido a sua ida para o céu. Cara, nossa evangelização é desse modo. E isso não é isso, cara. Entende? É mais profundo. A gente tem que falar de uma expectativa de vida, de uma experiência espiritual com Deus, tá? De uma entrega de vida ao Senhor. Então, assim, são várias coisinhas, né? E você vai ver. Então, a forma como você costumou ser evangelizado, a forma como nós evangelizamos pessoas que estão dentro da igreja e não são convertidas, pessoas que são convertidas, mas ainda não avançaram, né, numa maturidade espiritual, conhecer mais de Deus, o seu poder, pessoas que não conhecem a palavra, né, de jeito nenhum. Então tudo isso vai fragilizando e a juventude está nesse meio, cara. Nesse meio, a nossa juventude hoje, vou dizer assim, cara, dentro das nossas igrejas, cara, a maioria precisa sim ter um encontro com Jesus. Eles não conhecem muito bem da palavra e não têm experiências. Não tem o dia a dia no secreto com Deus. Isso é o que eu começo a vivenciar e a observar, entendeu? Então, aquela meninada que talvez cresceu ali, eles ouviram o evangelho, eles disseram sim, eles são inseridos no contexto da igreja, passam a frequentar os cultos, aí tem as programações da juventude, escola bíblica, eles passam a frequentar, eles vão se batizar em algum momento, eles vão se tornar líderes, né? Não só de juventude, mas da igreja, e vai indo e vão reproduzir esse estilo de vida, entendeu? Sem ter experiências com Deus. Então, quando você fala assim, a convicção, né? A convicção vem de quê? A convicção vem de conhecer a palavra e a convicção vem de ter uma experiência com Jesus, de ver Jesus, né? Não ver, né? Claro, humano, né? Mas dessa experiência íntima. Todos os caras, cara, que gastaram sua vida e entregaram sua vida por Deus, eles tiveram uma experiência real, né, com Jesus. E é isso. Então, a convicção vem de quê? Do conhecimento da palavra, não abro mão disso, e de uma experiência, né, real, espiritual com Deus. Pastor, olha que interessante. Acho que isso é muito essa forma de evangelismo que você estava falando. Eu vi muito. Eu cresci na igreja e eu vi isso muito na prática, né? Olha que interessante. Mesmo meus pais sendo muito ativos, né? Participando muito, servindo sempre, tudo. Eu cresci nesse meio batista, mas não tinha aquela proximidade que o senhor falou de vida na vida. Assim, os exemplos que eu tive foi dentro da minha casa. Né? Não tinha um líder que estava ali próximo. Acho que hoje a gente até está acostumando a falar muito de discipulado, de viver junto, de caminhar junto. Mas quando eu cresci, não. Eu cheguei na adolescência, todos os meus colegas de igreja, que eram meus amigos ali na igreja, eles tinham saído da igreja. Sobrou eu e minha irmã de adolescente. Não tinha adolescente na igreja. Né? Ficamos só nós duas. E aí, quando vem esse negócio de trabalhar com o jovem para ele ter a vida com Deus, não só no domingo, não só no final de semana, a gente vê que as pessoas estavam carentes disso. Que as pessoas não ficaram porque elas não receberam. Né? E, de repente, se elas... quando elas não tinham ali uma família firmada, eles simplesmente escapuliam, porque eles não sabiam mais o que fazer, né? Às vezes eles estavam até querendo, mas a liderança não estava
não estava entregando, não tinha essa visão de trabalhar junto com o jovem, de plantar isso no coração do jovem mesmo. E hoje eu acho muito interessante, assim, muito importante mesmo esse movimento discipulado. Tanto que na minha antiga igreja não tinha discipulado, não implantaram essa forma de trabalho. E eu comecei a ser discipulada por uma irmã de outra igreja. E aí eu conversei com meu pastor e tudo, que eu queria ser discipulada e tal. E comecei a ser discipulada por uma irmã de uma outra igreja. Porque eu vi a necessidade, eu tinha vontade, né? E eu percebia que tinha pessoas na minha igreja que também tinham vontade, só que não tiveram essa oportunidade. E quando eu tive que buscar fora, né? E aí eu nunca parei, graças a Deus, continuo sendo discipulada, mas as pessoas estão muito carentes. E eu via isso muito também no meu círculo de amigos. Porque às vezes a gente fica, eu vou falar de Deus pra quem? Com quem que eu vou conversar sobre Jesus? E aí eu comecei a observar os meus amigos mesmo, meus colegas de escola, de faculdade. E assim, parece que as pessoas elas estão sedentas mesmo. Elas estão querendo ao que se apegar, né? Parece que elas estão pedindo socorro. E às vezes o jovem que tá dentro da igreja, ele não enxerga. Ele não vê que os amigos, que os familiares, eles estão precisando. E aí entra a questão da juventude ser relevante, né? Da juventude notar os amigos, notar, perceber, porque assim, eu vi que não é difícil perceber. Parece que a pessoa, ela tá... Basta a gente sair do nosso mundinho, né? Basta você olhar pro seu amigo que ele tá querendo uma companhia, que ele tá querendo, o que você vai fazer no final de semana? Nossa, quantas vezes a pessoa já chegou e perguntou pra mim, onde que é a sua igreja? Tipo assim, a pessoa, olha, por que eu não convidei ele antes, né? A pessoa tem que vir me perguntar onde que é a minha igreja, qual a igreja que eu congrego, e eu não tive a Cara, iniciativa pior que de já perguntar. aconteceu isso comigo, acredito, amigo de infância. E aí ele pegou um dia desse, foi ano passado. Chegou e falou assim, ei bicho, onde é a tua igreja? Aí eu peguei e falei assim, não, tipo assim, será que tem problema se eu for lá e tal? E eu fiquei pensando, cara, eu nunca chamei. Pois é. E aí ele falou assim, não, é porque minha esposa tava querendo, tava sentindo falta, tudo. E aí eu falei assim, não, aí eu caiu a ficha, levei um murro na cara. De Aí eu jeito. falei assim, não, pois bora, tal. Aí eu peguei aí eles pegaram, foram, aí comecei a chamar para pequeno grupo na minha casa, reunião de amigos, tá, para aproximar, né? E assim, parei para pensar depois, cara, anos e anos e anos e anos e anos, pessoas próximas e simplesmente não fazia. Uhum. Não olhava pro lado. E é a realidade de, tipo assim, de grande maioria dos nossos jovens, não nossos jovens, nossos membros de igrejas, né? Que a gente se preocupa muito com o que tá dentro das programações e esquece de se preocupar com a nossa principal missão, que é o que? Ir fazer discípulos e pregar e dar testemunho do evangelho, né? E ganhar almas. Então, Em assim, todos os lugares, exatamente. a todo momento. E aí, onde nós estivermos inseridos, em qualquer lugar, escola, trabalho, faculdade, amigos, qualquer lugar, vai ter gente sedenta e precisando de Deus. Cara, uma coisa assim, até para deixar bem claro, assim, né, para quem tá ouvindo a gente aí e vendo, a gente sempre tá falando, né, do passado, algumas coisas, mas assim, a gente tem que sempre ter cuidado de não falar nada mal do passado, né? Eu creio assim que os que vieram antes de nós, cara, eles deram o que tinham, entende? Então, tipo assim, é igual dentro de casa, por exemplo, às vezes a gente fala assim, poxa, né? Os nossos pais às vezes não foram tão assim, carinhosos, né? Tão amáveis, assim. Eles fizeram tudo pela gente, mas não eram tal. Porque, cara, imagine como eram os nossos avós, nossos bisavós. A criação, o tratamento era totalmente diferente, mano. Entendeu? Então não tinha esse negócio de neném e tudo mais. Não, o negócio era firme, né? Então, assim, eu creio que assim, a gente tem que entender o seguinte, cara, esse é o nosso momento, entendeu? A gente tem que ter o desejo de ter uma juventude relevante, né? Que esse é o nosso tema aqui. Trabalhar com o que temos e ir para frente, não olhar para trás, né? O discipulado é um tema muito importante, né? Que não foi desenvolvido muito, talvez, nas nossas igrejas, não da forma completa, que também é bom deixar isso claro, né? Porque às vezes a gente atinge quem veio... Como é que nós somos ganhos? O pessoal trabalhou, nós fomos alcançados, né? Então, você não pode desvalorizar isso. Mas assim, faltaram algumas coisas que nós podemos hoje, né? Correr atrás disso para poder encontrar uma força maior para poder agir. Essa questão assim da gente ser relevante para fora, hoje assim, mais do que nunca, eu percebo, cara, que é tudo uma questão de nós estarmos
vou usar a expressão assim que o jovem gosta muito, né? E a Bíblia vai autenticar isso, né? A gente tem que estar queimando por Jesus, cara, entende? Eu penso muito em João Batista, por exemplo, né? Cara, a gente hoje, a gente faz tanta programação para chamar a atenção, entendeu? E aí, a pessoa que está nos assistindo tem que entender isso. Trabalhar com jovens não é ficar fazendo pirofagia, pitando trem, pitando cara, não é sobre isso, cara. Entende? É claro que assim, você cria ambientes legais, você cria uma ambiência, né, para que a coisa possa se desenvolver, o pessoal possa sentir uma vibe legal ali. Mas não é sobre isso, cara. É sobre uma espiritualidade verdadeira. João Batista, né, a Bíblia fala que, cara, o cara foi pro deserto, entendeu? E aí Jesus fala, o que vocês foram ver, né? Uma tocha acesa, sim, João Batista, né, um profeta, né? As pessoas saíam das cidades, dos povoados, e elas iam lá, cara, no deserto, né? Então por quê? Porque tinha alguém queimando, porque tinha alguém cheio, porque... Então assim, a gente tem que ser muito sincero e falar assim, cara, a gente não queima, entendeu? Porque quando a gente queima, a gente atrai, né? Então assim, quando a gente tá muito assim, igual, por exemplo, nem se preocupe assim, às vezes, não chamei, né? Cara, eles vão vir atrás, e aí a gente tem que perceber isso, o movimento, e aí, né, trazer essas pessoas, amar essas pessoas. Então, assim, como ter uma juventude relevante hoje, né? Cara, a gente precisa ter uma vida com Deus de verdade, né? De adoração, de busca, né? De intimidade com o Senhor, lugares mais profundos com Deus. A gente precisa queimar, cara. Então, se a gente queimar, e aí a gente canta muito isso, né? Só quero queimar, só Deixa quero queimar. queimar, É isso deixa aí, queimar. cara, né? Então, mas é isso, é uma verdade. As pessoas vão ser atraídas por isso. Elas têm que vir. E o que nós temos que analisar é simples, assim, cara, tô atraindo? Não, não tô. O que que eu faço? Aí a gente começa, cara, a errar. A gente começa, não, abre aí, vamos fazer um planejamento. Fazer um congresso, vou fazer uma sorvetada, um retiro, Um o tela crente, passeio. um passeio, e aí eu movo, né, dinheiro, mexo com tudo, faço um negócio colorido e tudo mais. Não é isso, cara. Não é isso, né? Funciona por 15 dias isso aí. Sabe? Eu Talvez entendo, nem eu tanto, entendo que né? esse tipo de programação é mais como boca de funil, né? Você faz um negócio ali, remexe alguma coisinha pra acender ali, mas assim, o trabalho mesmo do dia a dia Que tem que... sustenta, né? Exatamente, tem que ser mais sólido, né? É o discipulado, é a questão do estudo da palavra, é o fortalecimento mesmo diário. Não, porque assim, se for ficar vivendo movido a programação, a evento, o evento passa, né? E aí, meu amigo, ninguém dá conta de ficar fazendo evento direto também. E é um dos grandes erros assim, de quem. A gente está falando sobre juventude, de quem lidera a juventude. Um dos grandes erros é esse. O cara assume a juventude e aí pega uma folha de papel e começa. O que nós vamos fazer? Aí ele faz um calendário de atividades. Entende? E não é isso. Não é isso. É claro que vai ter atividade. Não é só isso, né? Né? Mas a atividade ela é o pano de fundo. Ela tem um propósito. Sim. Entendeu? Não é, o que a juventude fez esse ano? Eu não falo, não, a gente fez muita coisa. A gente, né, teve aquele culto lá na praça, fizemos um intercâmbio com não sei quem, fizemos, não é essa a questão, né? Vidas transformadas, os meninos amadureceram, você tem um feedback das famílias, né? Você tem eles querendo lerem mais, querendo ter uma vida maior com Deus. Você tem talvez eles te ligando e perguntando, pastor, à noite eu tive um sonho que tinha um trem ali perto de mim, eu tô tendo esses sonhos estranhos, né? Coisas espirituais se movimentando na vida deles. Pastor, tem uma colega minha, um amigo, né, que tá me procurando e eu tô falando de Jesus para ele, eu tô ajudando, eles estão me pedindo ajuda. Então esses são os feedbacks que mostram, né, o resultado de crescimento, né? E não assim, número de gente de programação, gente, porque é fácil demais, mano. Entendeu? Faz um card bonito, né? É fácil mais ou Uma menos. uma boa música, uma boa palavra, comida, pronto, cara. E tira umas fotos. Você vai ver, meu Deus, tá bombando. Não, nem sempre. Isso porque não é assim que avalia, né? E aí talvez aí a gente já cai no erro de, por exemplo, a contextualização que não é contextualização. Na verdade, aí a gente está comprando a ideia do mundo. É. O mundo, ele é pelo que se sente, né? Pelo que se vê. Aí já passou o parâmetro da contextualização. Aí eu já excedi a isso, né? E aí eu estou trazendo, na verdade, o mundo
o perfil do mundo para dentro das atividades. Né? Quando a gente fala de juventude relevante, eu acho muito legal. A Suco gente, aqui é para tomar, inclusive, Samira, faz a Vamos fazer um merchan Olha do nosso aí, ó. suco. Suquinho aí para você. Vai Cadê vender, a câmera Samira? que vai mostrar? Aqui, ó. Esse suco produzido produzido pela Eu acho que é naquela Camila. câmera ali, ó, na frente. Foi a Olha Camila, lá, ó, foi? aqui, ó. Camila preparou um suquinho, mostra aí, pastor, bebe Ó, pra ser o modelo. ó, ó. Não, o meu já tá na Boa. metade aqui, Todo tá bom. personalizado. Tá bom. Eu tava falando esses dias que eu tava com vontade de tomar suco de caju. Porque depois que eu mudei pra Palma, eu nunca mais tinha tomado. Aí chega hoje aqui, tá um suco de caju. Gente, nosso Isso aí. staff aí é maravilhoso. Valeu, Camila. Obrigado. É o suco de caju, que Glenn, desde que chegou em Palmas, a gente já tomar. Cara, isso é muito engraçado, porque lá a gente morava em Miracema, e lá no fundo da nossa Deixou casa... pé lá, né, cara? Cara, Não, tinha nós tinha uns 7. 7 pés de caju lá. Nossa. Todo dia era suco de caju, que eu não aguentava mais ver caju. Não, e na tipo minha assim, frente. além de tomar suco de caju todo dia, Eita, pegava que pra arrumou poder aqui, tá? fazer o doce e ainda ficava o chão cheio de caju que a gente tinha que ir lá rastelar pra jogar Rastelar. fora. Olha, Pô, tem será amendoim caju? também, A né? bunda de caju. Amendoinzinho, Aí ó. o que é que meus pais fizeram? Viu que a gente abusou de caju e plantaram um pé de Maracujá. maracujá. Aí passou todo dia, era suco de maracujá lá em casa, que ninguém dava mais conta. E hoje a gente sente falta de Na tomar verdade, suquinho hoje todo aqui em dia. Palmas é difícil se achar. Mas voltando nesse Mas assunto que bom que na casa da Camila tem, né? Tem caju na tua casa? É da tua casa o caju? Trouxe da chácara. Ah, da chácara. Ah, então vocês têm chácara. Bora Muito marcar bom um saber. passeio na chácara da Camila lá, ó. Quando a gente fala de juventude relevante, é muito legal a gente olhar para esse contexto de experiência, né, que o pastor Jota comentou. E quando a gente olha para a Bíblia e vê os exemplos de homens de Deus que tiveram experiência, né, sei lá, Abraão, José, Daniel, enfim, foram realmente exemplos práticos de alguns deles até ver face a face, assim, ver o mover de Deus acontecendo, e a gente vê os frutos que gerou isso na vida deles, né? E a gente aqui, falando de contexto de juventude relevante, sem ter essa experiência com Deus, né? E puxar a palavra agora, que eu ia falar. É isso aí mesmo. É essa palavra. Quando a gente vê, por exemplo, os apóstolos passarem por uma experiência com o Espírito Santo, ali em Atos 2, e posterior a isso a gente vê eles saindo nas ruas e curando ali o paralítico, e Pedro pregando para a multidão e vendo as pessoas sendo convertidas, mas tudo isso depois de passar por uma experiência. E a experiência nele gerou esse fruto. E eu acho que falta muito isso, né, na nossa juventude hoje. A gente tem uma juventude realmente, como o pastor Jota colocou, a gente vê muitos carros bonitos, eventos lotados, igrejas mega produzidas, paredes pintadas, enfim, todo mundo muito arrumadinho dentro, mas quando acaba aquele movimento, no sábado, a gente vê no domingo pela manhã as igrejas vazias, porque os nossos jovens não vão para EBD, aprender da palavra, a gente vê os nossos cultos, por mais que cheios, mas quando acaba todo esse movimento de fim de semana, a gente durante a semana não consegue perceber que realmente fez o sentido, justamente porque Cara, falta eu acho- esse contexto de experiência. Eu acho que é porque a gente tá vivendo num momento onde as igrejas são muito gospel, sei lá, do gospel, né? E coaching demais. E acaba que assim, isso acaba atraindo muita gente. Porque as pessoas elas querem escutar uma palavra. A gente vive num país, por exemplo, cristão, né? Muitas pessoas que seguem a Cristo e tal, que seguem não, né? Que quer um pouco mais entender. Que acha aí- massa ser crente. Aham. Exatamente. Modinha. É moda. Exatamente. E aí a gente vê muitas pregações coaches que, tipo assim, superficiais, muito leite, né? E a pregação mais arroz com feijão e carne ali, assim, cada vez mais vão sendo raras. E assim, pô, se tu busca apenas o coach, aí a gente vê nas redes sociais, né? Cada vez mais surgindo esses pregadores e atrai multidão, porque é muito bom você ir pra igreja buscando escutar aquilo que é do seu interesse e não aquilo que realmente Deus quer falar com você, aquilo que realmente a Bíblia diz. Tu pode fazer uma pergunta aí? Não, pode falar. Não, eu queria entrar nesse assunto de ministério com juventude, né? Chegamos, entendemos o contexto, como tá hoje. Estou numa igreja,
com um número X de jovens, como começar um trabalho com juventude? Eu acho que isso vai ser um tema legal, porque muitas das nossas igrejas, a gente sabe que às vezes falta aquela pessoa que popularmente a gente chama de capacitado, né? Mas ninguém vai chegar lá sabendo fazer tudo. Como começar um trabalho com juventude para que a gente consiga olhar lá na frente e perceber que é uma juventude relevante, né? Para não ficar muito no raso. Ah, só vou começar fazendo culto. Claro que não passo a passo, porque isso vai depender de cada igreja, né? Sim. Cara, Enquanto então, o Jota responde, gente, licença, eu vou bem ali no banheiro que eu tô apertado. faz parte. Estamos acostumados já com isso aqui. Cara, então, primeiro passo é começar, entendeu? Tem gente que fala assim, ah, mas lá na igreja tem 5 jovens, né? Começa, cara, né? A gente tem que começar. Uma dica, né, para quem tá nos vendo, nos ouvindo aqui, é o seguinte, cara, se você é líder, você tem que entender que Deus chamou você. Quebrar essa questão de que, não, mas eu não quero ser pastor, né? A gente tem que quebrar um pouco, desmistificar isso, né? Deus nos chamou para cuidar de pessoas, de vidas, né? Se você vai ser um pastor nos moldes, né, como as pessoas têm um pastor de igreja, se você vai para o seminário, isso é outra coisa. As pessoas estão querendo antecipar algo, e é engraçado isso, porque, por exemplo, assim, a pessoa vai trabalhar num lugar, né, ela está ali querendo ganhar um dinheiro, mas ela não fala assim, não, eu não vou ser alguma coisa, mas ela está ali fazendo. E na igreja tem o contrário. Ela começa, não, mas é porque eu não vou ser isso. Não, eu não sou chamada a isso. Faça, comece a fazer. Se esse é o momento e você está ali, Deus pode estar sinalizando. Deixa o futuro. A gente é muito cheio, excesso de futuro demais, né, nas pessoas. Então, assim, o que está passando ali, meu Deus? Se passar. Vamos embora. Ok, nós vamos Bora, embora. bora. Deixa rolar. Tá. Cara, então assim, o pessoal tá preocupado, mas eu não quero ser pastor. Cara, para de pensar nisso, entendeu? Deus, você está num momento em que você teve a oportunidade de talvez liderar uma galera. Tem 5 pessoas. Faça, entendeu? Você é um crente, você é um servo do Senhor, é um filho de Deus. Comece, tá? Aí começar. Segundo, depois de começar, você precisa criar uma identidade de encontros. Entendeu? Você precisa ter um local que você se encontre e que ali as pessoas possam criar uma identidade que ali se encontra a juventude, né? Não é por causa do local em si, mas é por causa da repetição. Gerar identidade. Né? Você tem ali, né? Pode ser durante a semana, pode ser no sábado mesmo, que já é tradição, né, das nossas igrejas. Continue, você tem que gerar uma identidade. Comece com o culto. Pastor, vamos fazer o quê aqui? Tá? Então, terceiro, faça um momento de celebração ao Senhor. Né? Louvor, palavra, oração, são coisas simples. Agora, deixa os jovens serem jovens. Entendeu? Uma coisa bem legal para o pessoal entender assim, quem quer como fazer esse trabalho, é ouvir a galera, cara. Ele vai chegar e falar, nós vamos começar um trabalho com juventude. Beleza. Mas só a gente? Vamos começar. Ok? Vai ser como? Não, vai ser sábado aqui, tal, debaixo desse pé de manga aqui, que tem aqui. Beleza, tal. Tá bom. E nós vamos fazer o quê aqui? Eu quero saber o que vocês querem fazer aqui. Sabe? Essa troca de conversa com a galera, isso é importante. Deixar eles participarem do processo. Deixa eles dizerem. Não, cara, a gente quer vir pra cá, sei lá, vamos cantar, envolve os caras nisso. Porque às vezes, o que a gente faz? A gente só muda, sai do culto do domingo, um culto no sábado. E não tem uma identidade, uma comunicação com aquele grupo. Então deixa ele participar, pergunta, o que eles acham? Não, pastor, é isso mesmo, é música, pregação, a gente podia fazer de tal jeito, a gente podia então fazer um negócio mais diferente assim, que fosse mais na nossa cara, fosse mais informal, né? Vamos fazer, então vamos. Então ali você já começa, é diferente de que é alguém que chegou, ele começa, é um líder, ele faz um calendário, e começa e pede, fulano, você faz o louvor, ele começa a dar a palavra, e aquilo se começa só a se repetir ali, e aí acaba. Você conseguiu fazer uns 3, 4 sábados, aí no outro já veio menos pessoas e acabou. Então, vai construindo uma coisa com a sua galera, entendeu? Cara, tem que envolver, próximos passos, né? Agora, 4º, 5º passo aí.
tente ter um encontro com Deus, fazer que o seu encontro seja um encontro das pessoas com Deus, entendeu? Tem que ter, cara, não tem jeito, né? Primeiro, eu acho que a galera se preocupa demais com a qualidade, a perfeição e se vai ser animado. O feito é melhor do que o perfeito, diz o ditado, né? Você tem que fazer com que as pessoas tenham um encontro com Deus, entendeu? Pastor, eu não tenho nem violão aqui, nós somos só 5, cara. Mano, mete um som, né? Mecânico mesmo lá, o som vai ouvindo, monta um momento ali que você seja agradável, né? Faça um lanche com eles ali, entendeu? Troque, converse, deixa a galera conversar aquele momento. Não faz uma programação metódica, né? Bem formalzinho, igual é um culto de domingo, cheio. Não, cara, a galera tá ali para quê? Para conhecer outras pessoas iguais, adorar a Deus, né? Compartilharem suas vidas e terem comunhão. É o momento. Você tem que fazer isso. Então, assim, outros passos, né? Quem está à frente precisa se relacionar com esse pessoal, vou chamar de liderados aqui, né? Você tem que se relacionar. Não pode ser uma coisa assim que você, tem culto sábado, tem culto sábado, tem culto sábado que vem. E você vai só postando um cardzinho lá no grupo da igreja e quer que o povo venha. Não, precisa ter relacionamento, né? Então essa pessoa que está à frente precisa criar um ambiente, né, onde as pessoas possam se encontrar em outros momentos, né? A questão do discipulado, às vezes o cara não sabe nem direito o que é um discipulado, mas, cara, esteja com as pessoas. Você precisa estar motivando elas, estar perto delas, e aí a coisa vai acontecendo, até que você vai, então, conseguindo desenvolver, né, uma mentalidade naquilo ali, tá? Outra coisa, você precisa de ajuda do seu pastor, né? Pastor Jota, mas meu pastor não é dado muito trabalho com juventude. Cara, então busque ajuda em outros pastores de juventude. O que eu quero dizer é assim, busque ajuda. Você precisa ter uma ajuda, um direcionamento de alguém. Tem muita gente que se cansa, vai fazendo as coisas, e aí se cansa, e fala assim, eu não tenho apoio. Mano, não dá. O ideal era que os nossos pastores, né, que são os pastores sênios, os pastores mais velhos, os pastores da igreja mesmo, né? A igreja só tem um pastor, geralmente quem lidera a juventude não é pastor, né? Ainda. Mas, então, busque ajuda. Hoje tem muitas formas, né, de você pedir ajuda, de você aprender melhor, de você ter um respaldo, um aconselhamento ali com alguém. Então, o problema é que existe um ciclo vicioso nas igrejas. Alguém despreparado assume, faz um calendário de... Às vezes é empurrado lá, né? Colocado lá. Né? Às vezes foi pegar uma rede de vôlei, tipo isso. Tipo isso. Então, assim, o cara assume, ele não está preparado, ele faz um calendário e ele começa a fazer atividade, ele quer que o povo vá todo sábado, e aí ninguém direciona ele, ninguém cuida, ele também não está com a vida com Deus lá, essas coisas, e aí ele se fragiliza, entendeu? Enfraquece e fala, não dá para mim isso aqui não, e desiste. Aí depois entra outro desavisado, que vai buscar outra rede de vôlei, e assim as coisas vão acontecendo. Então assim, cara, você que é líder, se talvez seu pastor, pela idade, pelo cansaço, pela falta de experiência, cara, tem umas pessoas que não sabem mexer com o jovem, mano. E não dá nem pra culpar os caras, é outra geração, uai. O que eles aprenderam. Agradeço a Deus que sua igreja tem um Exatamente. pastor, tem igreja que nem tem pastor. Entendeu? Corre atrás, mano. Nós estamos aqui. No estado já tem alguns pastores de jovens. Hoje é muito fácil você conseguir mentorias, sabe? Fazer conexões aí com outros líderes que estão fazendo alguma coisa. Hoje, por exemplo, a gente aqui falando, nós somos a Metropolitana aqui em Palmas, né? Direto lá, cara, tem a galera postando, né? A atividade, fazendo coisas. E, cara, liga para algum desses caras que estão fazendo coisas. Esses caras estão fazendo, porque esses dias mesmo, fizemos, acho que sábado passado, não sei, a vigília da juventude, né, a gente chama de Atenda lá, e aí uma galerinha de outra igreja, pastor, a gente pode ir? Claro que pode vir. E aí, ao eles irem, né, ali eles perguntam, falam algumas coisas, talvez eles levam para lá alguma inspiração. Então, assim, cara, não tem desculpa. Nós temos muitos livros hoje, né, materiais bem bacanas, podcasts, cara. Dá pro cara todo dia assistir um trem ali e ficar... Agora então, o nosso, assim, né? Assistam o nosso. Nossa, papo jovem. é isso aí. Né? Então, assim, é isso, essa dinâmica. Porque eu acho que é o seguinte, Herbert, o problema não é começar.
É continuar. O problema é ali desenvolver e não é muito longe, sabe? Porque às vezes fala continuar, não, depois de 6 meses, não espera isso tudo, não. Com pouco tempo o cara já dá uma baqueada, mas porque tá faltando alguma coisa. É porque também acontece muitas vezes da pessoa, beleza, bora começar. No início tudo é bom, mil maravilhas, a galera cola junto e tal. Vai passando, vai diminuindo a quantidade de pessoas participando das programações e o líder acaba desanimando. Por quê? Aí entra no que o Jota falou, sem qualificação. E eu vou falar porque já aconteceu comigo isso. E a realidade da maioria dos líderes de jovens do estado, do Brasil, na verdade, né? Não tem essa questão da qualificação. Então, assim, nós temos batido muito na tecla de se capacitar com os nossos líderes da Jubato, né? Aconselhando nossos presidentes regionais, os líderes das igrejas locais. Temos proporcionado momentos de capacitação para eles, porque, assim, com a capacitação, o trabalho ele fica mais fácil. Infelizmente, tem igrejas que são um pouquinho menores e a questão do acesso é um pouquinho mais difícil. Até tem a questão do podcast, pode até facilitar, né? Por exemplo, a galera tá lá no Bico, ou lá no Sul, ou não sei aonde, vendo as dicas que o Jota deu aqui, né? Então, assim, a internet tá aí. Uma coisa que eu passei a fazer, né? Claro, a gente tem... E eu muito a aprender, a melhorar ainda, né? Mas a questão da capacitação, ver o que está acontecendo em igrejas com trabalho relevante. Não só aqui dentro. Tá dando Mas, certo, né? exatamente. A gente tem diversas igrejas no Brasil aí acontecendo. E aí muito o Jota, né, despertou isso aí. Comecei a ir para os congressos fora. E ver e começar a modelar. Pô, vai pegar tudo que está sendo feito lá e trazer para... Não, você vai pegar lá, ver, bacana isso, vou adaptar para minha realidade aqui. Você se inspira, né? Exatamente. E aí, assim, você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vai juntando e vai fazendo o seu trabalho aqui. E a questão muito importante também, você fazer network com líderes de outras juventudes. Porque o que você está vivenciando... Ele fala difícil, né? Network. Ele é outro nível. Mas você conhece 5 pessoas, você conhece o Neymar. Tipo isso. Mas é isso, você fazer contato, você ter convívio com pessoas, porque, pô, por exemplo, você lá na sua igreja pode estar fazendo algum movimento, algum trabalho que pode ser útil para minha realidade. A gente pode trocar experiência da mesma forma na Monte Sinai e por aí vai. Então, se você tá ali, uma capacitação, né, de certa forma informal, mas você vai vendo novas experiências, porque muitas vezes a gente fica fechado no nosso mundo. E o que acontecia comigo? A minha realidade era o quê? Eu achava que era só fazer culto no sábado à noite, aí a gente começava a juntar as juventudes das igrejas, eram 4 igrejas lá, e aí todo sábado fazia culto numa igreja diferente. Pô, mas o trabalho com juventude é muito mais do que isso. A gente não pode ficar restrito a fazer o culto igual o Jota falou. Eu até tava anotando uns pontos aqui, o Jota foi falando depois. Mas é muito isso, né? Buscar se capacitar sempre vai ter coisas para aprender. Se relacionar com a galera, com os outros líderes e modelar. Pois é, trabalhos. Essa parte é tão importante que a gente já faz no trabalho. Quantos treinamentos a gente vai para se capacitar no nosso trabalho, fora da cidade, fora do estado. E quando a igreja, às vezes, a gente fica tão preso ali no mesmo que a gente não lembra que a gente pode fazer. Eu tava conversando com um líder de juventude essas semanas atrás, ela falou assim: Glênio, hoje eu sei o que eu tenho que fazer. Mas quando eu assumi, eu apenas repliquei o que eu aprendi. Hoje eu busquei, eu sei que dá para fazer coisas diferentes. Então, assim, a gente, por vezes, nós nos pegamos fechados no que foi repassado pra gente. Só que nós podemos sempre ampliar os nossos horizontes, nossos conhecimentos. Entendeu? Assim, pô, eu sou fã demais de quem busca conhecimento de pessoas inteligentes. Eu falei várias vezes pro Jota assim, cara, te admiro demais. Mas o homem, assim, lê pra caramba, estuda, busca conhecimento. Hoje nós temos o privilégio de tê-lo como conselheiro da Jubato. Não é à toa que ele é o Jota, né? Não é à toa, é o Jota. É sério? Não, mas é sério. Hoje, por exemplo, nós estamos muito bem servidos aqui no estado de conselheiros. Nós temos o Jota e o Dene. O Dene é referência a nível nacional, né? Trabalho com juventude, pastor da Segunda Igreja Batista, que é a maior juventude do estado. Temos o Jota também, super relevante. Pô, assim, a gente fica conversando e aí tem hora que fico boiando assim, cara, como é que ele sabe de tudo isso? Mas assim, questão de dedicação. Não, mas é sério, dedicação, leitura, busca conhecimento, buscar melhorar. Pô, não tô entendendo isso aqui, vou atrás. Se eu não achei uma resposta, um livro em algum lugar, vou falar com quem sabe.
Não fica assim esperando cair e apenas passar o tempo para acabar o seu período e você passar para o próximo Ficar- desavisado. Vou ficar só reclamando, né, cara? Exatamente. Assim, outra dica aqui, cara, para de reclamar, Para de mano. reclamar. Entendeu? Para. Corre atrás, entendeu? Ah, pra você falar é fácil. Ah, mano. Entendeu? Todo mundo começa do nada, entendeu? O negócio é não ficar choramingando e desistir, entendeu? Então se envolve com outras juventudes, faz, igual ele falou, né? Conexões aí, o network. Então aí você vai se capacitando, cara. Igual você te falou assim, cara, a gente busca pra tudo na vida alguma coisa. E aí pras coisas da igreja, de Deus, a gente não se capacita, entendeu? É igual casamento, por exemplo. Ah, esse casamento não vai dar certo. É claro, você nunca se Não se preparou, dedicou se também, dedicou né? pra ser casado, entendeu? Então, liderança é a mesma coisa, cara. Então, o cara quer o quê? Ele quer... E aí, muita gente, cara, reclama. E assim, eu tô batendo nessa tecla aqui, que assim, cara, a gente tem que parar de reclamar, entendeu? Parar de reclamar do pastor da igreja, parar de... Porque assim, cara, beleza, pode até ser que o pastor não tá conseguindo pastorear, fazer um bom trabalho, mas não depende só disso, entendeu? Então você tem que dar seus pulos, você tem que ir atrás. Por quê? Porque Deus tá te mostrando que ele quer agir através de você. Cara, muitas vezes as pessoas elas não estão dispostas a pagar o preço de liderar. Porque assim, é fácil? Não, não é. Não é desgastante, é puxado, mas você tá ali, você precisa dar o exemplo, você precisa mostrar, direcionar os seus liderados, né, um caminho e tem aquele fardo. Então, assim, às vezes é só a galera quer tá ali, porque eu sou líder, beleza, tal, mas assim, pô, pagar o preço que é bom na hora de pagar o preço, a galera vaza fora, entendeu? Uma E coisa- acaba prejudicando. Uma coisa que eu aprendi muito, assim, na base da insistência mesmo, da porrada, essa questão de reclamação, muito interessante. Por muito tempo, eu acredito que seja a realidade de muitas lideranças, a gente reclama muito com a falta de adesão, digamos assim, dos nossos eventos, né? A gente dá mais atenção para quem não veio do que para Isso é verdade. quem está ali. E às vezes no próprio púlpito, assim, na hora de falar, prioridades, que não sei o que, mas tu tá ali com um time de pessoas engajadas e você não tá dando valor. Nas reuniões de feedback, e eu já fiz muito isso também no passado. Pastor, mas não tá dando certo, a gente tá marcando os cultos, tá vindo 10, tá vindo 5 pessoas, tá vindo 15 pessoas. E hoje eu olho assim, cara, glória a Deus pelos 5, glória a Deus pelos 10. Eu falando Porque- pro Jota, né? Porque se a gente investe nesses 5, nesses 10, eles podem virar 50, podem virar 100. E a gente reclama muito, dando muita atenção para os que não estão indo e se esquecendo daqueles que estão ali, da gente conseguir proporcionar a eles uma experiência bíblica verdadeira, uma experiência ali de relacionamento, de um relacionamento intencional. Cara, só aproveitando assim, o Jota hoje é meu pastor lá na igreja. E antes dele chegar, eu era o líder um dos líderes da juventude, né? E aí, foi antes de eu ser estar como presidente da Jubato, ele chegou e falou assim, Glenn, e aí, como é que tá? Eu falei assim, não, pastor, eu tenho uns 5 ali que é pro culto, 10 no máximo. E sei não, dou conta mais não. E aí ele pegou e beleza, ficou calado na dele. E eu vou falar assim, hoje, eu falei assim, precisa de um pastor de jovens, só um pastor de jovens aqui dá conta de liderar. É diferente, mas não é necessário você ser pastor apenas para você conseguir fazer o bom trabalho de liderança de juventude. E assim, é muito questão da mentalidade, de estar buscando entender, buscando ferramentas e estar disposto, de verdade. Aí eu olho para trás lá, como era antes, como eu agia antes, e olhando para hoje eu vejo assim, pô, se tivesse feito assim, teria sido melhor. Se tivesse feito desse jeito aqui, o resultado poderia ter sido outro. E aí, simplesmente, eu cheguei e falei assim, não, se vira aí que eu não dou conta mais não, tô cansado, né? E aí ele foi, graças a Deus, tá fazendo um excelente trabalho aí à frente da nossa juventude lá na igreja. Cara, sei que a gente tá quase terminando aí, mas sim, uma última dica, assim, talvez, a gente sempre pede compromisso, né, dos nossos liderados. E, assim, eu quero falar para vocês, as pessoas não seguem por compromisso, né? Elas seguem autoridades espirituais, entendeu? Então, assim, compromisso quem tem é quem é fichado na empresa,
entendeu? Precisa ter um compromisso que ele não recebe, é funcionário. Pessoas que seguem, não tem compromisso, entendeu? Pessoas que seguem a autoridade espiritual. Então, assim, você que tá aí, né, nos vendo e, cara, você precisa ser uma referência, mano. Mas eu não tenho condições. Cara, isso é mentira da sua mente. Entendeu? Então, Deus usou uma mula. Então, você tá É melhor que o tá amor. do Eita. lado. argumento, né? Deus usou. Cara, de verdade, entendeu? Então, assim, a sua dedicação em conhecer a Deus é que vai fazer com que as pessoas queiram seguir você. Tá? Eu já vivi momentos assim de altos e baixos. E os momentos onde, às vezes, me organizei muito, às vezes me dediquei muito, assim, nas programações e preparar, e às vezes não rende. E aí você fica se culpando, sabe? Fala assim, caramba, velho, que tipo de líder eu sou? Quando, na verdade, quando você está em oração, quando você realmente tem uma seriedade, e aí, por isso que talvez, cara, se você é líder de juventude, você tem que ter uma postura, mano. Saca? Você não é só um fazedor de programação. Qualquer um faz, né? Então, assim, você tem que ter uma postura. Deus quer te dar autoridade sobre um grupo, né? E através dessa autoridade é que eles vão seguir você e eles vão, né, autenticar a sua liderança. Eles vão reconhecer a liderança e vão querer. Cara, quem tá cheio do Espírito Santo, as pessoas querem estar perto. Entendeu? Então, assim, tudo bem, a gente sempre não tá 100% cheio de Deus, né? A gente vive momentos de oscilação. Sim, mas se recupera e sai daí desse buraco. Por quê? Porque você é diferente. Entendeu? Por isso que você está liderando. Você não é igual aos outros, você é diferente. Deus está te chamando, está te capacitando e você tem que buscar, né, ser diferente e entender que Deus vai te recompensar, que Ele vai ser fiel, né, por meio da sua palavra na sua vida, que Ele vai honrar você. As pessoas têm medo, cara, de se entregar porque elas têm medo de não vai dar certo, eu vou perder meu tempo mexendo com gente e vou perder meu tempo porque chegar lá na frente eu não tenho um emprego, eu não tenho um estudo. Cara, isso é mentira, cara, da sua mente para você, entendeu? A gente precisa fazer um trabalho que Deus está pedindo pra gente. Se ele colocou você para liderar nesse momento, Ele vai faça te com o honrar. melhor. Ele vai honrar você, cara. Ele vai deixar você, ele vai fazer com que você tenha seus estudos. Ele vai encaminhar todas as coisas. Não tenha medo. Não tenha medo. Você não está sozinho, ok? Você pode estar assim, um pouco menos cuidado, talvez, na sua igreja local. Acontece, né? Mas você tem outras pessoas, às vezes E na aí- mesma cidade. Cara, pastor, na minha cidade, que é pequeno, só tem uma igreja batista. Mano, faz amizade com outros líderes de juventude da cidade, mano. Network. Entendeu? A gente aprendeu que não, a gente é batista e não se envolve com mais ninguém. Que presepada é essa, meu irmão? A Bíblia, Jesus lá em João 17, ele fala sobre a unidade da igreja. Ele não está falando sobre unidade denominacional. É claro que se eu estou numa cidade, igual aqui em Palmas, né, que tem tantas igrejas, a gente vai perto dos mais semelhantes, né, e tudo mais. Cara, mas o pior que acontece é que às vezes até entre os batistas a gente não se procura. Acaba andando afastado. Mesmo tendo, né? Exatamente. Mas é isso, cara. Então, assim, andar perto e buscar essa autoridade, entendeu? Pastor, eu tenho 15 anos, tenho 16, 17, né? Beleza. Cara, na Bíblia, né, os discípulos eram novinhos, entendeu? Só Pedro, talvez Pedro tinha 21, 22 anos, só Pedro. Todos os outros tinham menos de 21 anos, cara. A gente imagina os caras barbadão, né? Em cima do barco lá pescando. Não é isso, né? Os detalhes do texto bíblico vão dizer que eles eram jovens, entendeu? Então, assim, é com a gente, cara, sem medo, né? Nem devagar, e Deus vai. É um privilégio, né? A gente servir. Deus a vai geração. capacitando. Sim. Sim, eu tava pensando aqui em Juventude Relevante, eu lembrei de Daniel, que foi um jovem relevante na sociedade ali em que ele estava inserido, né? Que não era o povo dele, que era uma galera diferente. E ele fez a diferença ali, sem fazer nada mirabolante e tudo, mas deixando ser usado por Deus onde ele estava. O exemplo dele de, após ter passado por essa experiência, né? Talvez fôssemos nós hoje, um maluco ali, jurado de morte, se não se curvasse Sim. pro rei. Tô nem aí.
vou seguir meu Deus, orava 3 vezes por dia. Acho que fica muito esse exemplo pra gente, né? Se fosse. E se hoje, por fôssemos muito nós menos, hoje, né? A gente... A nossa juventude falha nisso. Ah, totalmente, cara. O pessoal abre mão assim da fé, trai, né? Trai, entendeu? A Jesus assim, facinho, facinho. Ou igual você facinho. tava falando, às vezes por medo de perder um emprego, por medo de ser mal visto na faculdade, por medo de perder uma amizade de infância. Família também, né? A gente tem muito exemplo de jovem que não vai pra igreja porque, sei lá, o pai falou que se for, fica de castigo. A gente tem um adolescente lá na nossa igreja que hoje tá mais tranquilo. Mas nos fins de semana, os pais dele catavam pra fazenda pra eles irem pra igreja. E os meninos querendo ir o tempo todinho. Hoje tá, graças a Deus, tá mais tranquilo. Mas quantos exemplos a gente tem, né, de jovens aí que precisam escolher entre um ou outro, porque senão sei lá, é excluído da família. Cara, Enfim. eu tava lembrando aqui de uma passagem que fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que é? É o sono. Viver é Cristo e Isso, morrer morrer é é lucro. Então, assim, muitas vezes a gente não tá disposto ao morrer, né? O morrer é o quê? É a questão do trabalho, você colocar sempre Deus como prioridade. Pô, tem alguma coisa pra fazer ali, questão de escola. Cara, eu vejo muita gente falando assim, não vou pra igreja porque eu vou estudar. Pô, tem um tempão pra estudar. Aí 2 horas ali que vai fazer tu passar na prova, acertar as questões ali. Assim, é questão de prioridade, né? A passagem que eu gosto muito, 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 muito é Mateus 6,33. Fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu costumo falei algumas vezes já nas reflexões, a gente muitas vezes coloca as demais coisas primeiro, e depois vem o reino de Deus, né? E assim, pô, quando Deus te chama, Ele vai te suprir as necessidades. Quando Deus te chama, Ele vai te capacitar. Quando Deus te chama, Ele vai abrir as portas. Então, assim, você precisa o quê? Estar disposto, falar assim, eis-me aqui, eu sou teu servo, o motivo de eu viver é para te glorificar e para te servir. Trabalho, claro, é importante, você tem que pagar a conta, tem que pagar a conta, tem que ter o dinheiro. Mas, assim, o reino de Deus, ele tem que ser o mais importante nas nossas vidas. E a gente vê muitas vezes ele sendo deixado de lado para quando dá. Quando eu puder, eu busco o reino de Deus. Mas o mais importante para mim é as demais coisas, porque acaba colocando bens materiais acima de tudo, né? Infelizmente, é a realidade. Eu falo isso, eu já vivi assim. E assim, cara, a partir do momento que você entende e passa a viver para a glória de Deus, viver na dependência dele, entender que ele vai suprir tudo para você, assim, é uma virada de chave, assim, que faz toda a diferença. Sim, quando a pessoa aprende já desde jovem, parece que ela já amadurece muito melhor. Porque às vezes a pessoa chega lá na vida adulta, tem filho, se casou lá pros 30, tá nos 40, ainda tá tudo invertido, tá tudo trocado, né? Então esse trabalho com a juventude para que desde cedo ele vá dando prioridade, ele entenda que realmente esse é o caminho, ele conheça ali a palavra, até essa própria passagem que traz, né? Essa parte da gente valorizar o reino, dar prioridade pro reino, faz com que o jovem já cresça na sua vida no sentido certo, né? Entendendo que a prioridade da vida dele é o reino de Deus e não a família, o trabalho, né? Não, uma coisa engraçada, sábado, tava conversando com a Camila, tua irmã. Então assim, cara, tem um detox, mas não queria ir, não. Eu não malhei hoje, eu acho que eu vou pra academia. E aí eu Tu fui... malha algum dia? Eu não ia falar, né? Mas já que tu é irmão Malho, aí. todos os olhos, ó. Mas aí eu falei, cara, que coisa ridícula, assim, tipo, vou deixar de ir pra uma programação da igreja, um culto, pra ir pra academia. E aí eu tava, né? Eu cheguei lá e conversando com a Camila, falei assim, nossa, eu pensei a mesma coisa. Decidi faltando 15 minutos pra poder dar horário de sair. E foi assim, mas assim, coisas simples que a gente acaba colocando na frente. Não, tô cansado, não vou pra igreja. Pô, ir pro trabalho, deixa de ir porque tá cansado. Sim. Tu deixa de ir pro trabalho porque não dormiu bem à noite, tá com sono.
Então, assim, aí pra igreja, né? E eu falo isso porque acontece comigo. Cobra ele, triste. Fernanda. Cobra ele. Mas aí, amor, tá vendo? É verdade, meu Deus. Acho que pra gente poder finalizar aqui o assunto, como a gente falou de várias características de igreja relevante, né? Desde a experiência com Cristo ali na presença do Espírito Santo, até a questão da autoridade que é adquirida através dessa intimidade e vivência, qual seria, e aí eu sei que pode ser muito difícil de falar porque depende de cada contexto, mas qual seria assim um fator que a gente consideraria, poxa, trabalhei todos esses passos que foram conversados aqui, hoje uma igreja é relevante? Que eu olho assim, cara, minha igreja faz isso aqui. Tem algum balizador que a gente consiga olhar e mensurar isso? Cara, quando há um impacto nas vidas, né, das pessoas, entendeu? E aí a forma de mensurar a relevância, ela é a partir disso, né? Então não é a quantidade de pessoas, mas se as pessoas estão sendo transformadas, se elas estão tendo experiências com Deus. Então essa é a base, né? Eu posso ter alguns anos de trabalho, coisas acontecendo, mas as pessoas não tiveram, né, uma transformação, não tiveram um crescimento, um amadurecimento e tal, então não ficou nada. Jesus fala dos frutos que permanecem, né? Eu creio que isso são frutos que vão permanecer. Você vê o desenvolvimento de pessoas ao longo de um tempo, né? Por isso que o trabalho tem que ser contínuo. Não dá para você começar uma coisa, falar, não, esse ano já liderei a juventude, agora deixa entrar outra pessoa aí para fazer. Não. Porque é uma coisa que tem que ter continuidade, né? Para me chegar numa relevância ao ponto de realmente. E na verdade essa é a questão, né? O que realmente é relevante, né? Então o relevante é aquilo que começa a fazer diferença na vida de pessoas. Tudo bem, pode ser a partir de uma pessoa, mas de verdade, né? Fez a diferença, mudou a vida de alguém, mudou. Cara, isso assim é um negócio fantástico. Você muda o futuro de uma vida, entendeu? Você salva uma vida, cara. Você salva um casamento, você salva uma descendência. Então, assim, sabe, a gente tá falando aqui muito, não é programação, cara. Sim. Entendeu? Entreter galera e tal, fazer barulho. Não é sobre isso. A gente tá falando sobre salvar vidas. E eu tô falando salvar não no sentido de só questão de ir para o céu, né? Mas da mudança do jeito de viver das pessoas. E ela vai querer casar, ela vai querer construir uma família, ela vai querer ser relevante, ela vai querer frutificar também. Então, mudar o pensamento da vida das pessoas. Isso faz muita diferença. É claro que, assim, a gente sempre vai ser tentado a se basear por números, por quantidade, por barulho, por foto, por brilho. Isso é uma tentação que o líder ele precisa, né, se proteger disso. O que vai proteger ele disso? O coração em Deus, né, uma vida no secreto, porque isso não é o que atrai ele. O que atrai faz ele amar as pessoas e querer que realmente as pessoas mudem, entendeu? Então, tipo assim, hoje às vezes eu olho assim para pessoas, né? Cara, fizemos um intercâmbio aí, né? Fizemos um intercâmbio com o Comei agora esses dias atrás. E aí, assim, algumas pessoas não foram, né? E aí, assim, de verdade, eu tive uma conversa com minha esposa em casa, tipo assim, cara, eu fiquei triste, mas não porque elas não foram. Porque, tipo assim, a pessoa ainda não entendeu a importância, né, de estar no corpo, a importância do que vai ser ministrado. Então, muito provavelmente, aquela pessoa, ela tá sendo conduzida para um futuro, entendeu? Que não sei se vai ser tão próximo de Deus assim, ou de uma realidade de vida espiritual verdadeira, entendeu? Então não adianta, não, é a fase da minha vida. Não é, cara. O que eu estou construindo hoje é o que eu vou frutificar. É princípio de colheita, né? Então, para ser relevante, o que baseia? Cara, você precisa mudar a vida das pessoas. Você precisa passar por um lugar e falar, cara, e olhar. E talvez, e aqui que é legal, assim, porque aí não envaidece a gente. Talvez a gente nem veja isso, saca? Então, assim, a gente tem que trabalhar na perspectiva de que, cara, é o que Paulo falou lá em Coríntios, né? Uns vão plantar, outros colher, e aí a gente vai ver o crescimento, mas depois, né? Então, assim, por exemplo, às vezes
eu olho para pessoas, às vezes, no Lago Norte, alguma coisa onde eu passei, né, aquele que eu fui, às vezes vejo algumas coisas na vida das pessoas e falo, cara, valeu a pena, né? Então, a relevância é isso, né? A relevância é atingir pessoas e mudar a vida de pessoas, de O alguma papel da forma, igreja, né? né? É. É muito legal essa tua fala, Jota. Pastor Jota. É, geralmente a gente olha para esse cenário de relevância a nível de igrejas, cenário nacional, né? O que eu entendo de relevância? Poxa, é a igreja de tal lugar que tem faz muita gente. que tem muita gente, que faz uma conferência, que vão pessoas de vários lugares para participar. Mas quando a gente começa a olhar por essa perspectiva de que relevância é a igreja fazer a diferença na vida de uma pessoa, essa chave ela precisa mudar. Porque o meu papel não é trabalhar para ser uma referência nacional. Um dia, se for a vontade de Deus, chegue. Glória a Deus para essas igrejas que hoje são referências de forma nacional. Mas o meu papel é ser igreja local, onde eu estou plantado. E engraçado isso, a gente tava no GIM lá em Sorocaba, né, Jota, o ano passado. E o GIM, ele proporciona, né, a gente ter contato e experiências e conhecer trabalhos de igrejas que estão sendo relevantes. Tem mega igrejas, pessoas lá de mega igrejas, mas também tem pessoas de igrejas menores, igrejas pequenas. Mas por que estão nesse movimento? Porque o trabalho que elas fazem, o modo como elas estão inseridas na sociedade delas, faz com que elas se tornem relevantes. Elas fazem trabalhos assim que são impactantes. Então a galera vai lá e expõe o que tá fazendo assim. Então assim, pô, ser relevante não é ter 1.000 membros, 2.000 membros, 3.000 membros. Não é ter um culto de juventude pancada, assim. É você impactar, de verdade. Né? Eu lembro uma oficina, não sei se é essa expressão lá, que daquela mulher que tava falando em defesa da fé lá, que fez o projeto, né? Uma igreja que nem é tão grande, lá em Brasília. E tava lá falando assim, um trabalho muito bacana, onde ela ensina a galera dela a defender a fé em Jesus. E aquilo foi tomando uma proporção grande ali, e assim, pô, que igreja que faz isso hoje? Estuda na Bíblia realmente para defender a sua fé, e aí tá preparado para dar uma universidade, onde você é bombardeado por diversas situações e ideologias e tudo isso, você defender lá o que você acredita, se defender a vida em E Cristo. falta muito, né, esse trabalho. Exatamente. Então, assim, pô, dá para ser relevante numa cidade pequena, numa igreja pequena, né? Basta persistir. O que me fez muito olhar pra isso foi o Retiro de Líderes da Jubato. Me fez muito olhar que, tipo, às vezes a gente que é envolvido com coisas da Jubato, né, com congresso, esses eventos maiores, e a gente para de olhar pra nossa igreja, entendeu? E aí lá no Retiro de Líderes eu falei, caraca, a gente tem que trabalhar pela igreja local. Tipo, eu tava esquecendo disso, né? É muito interessante essa parte também. Show, gente, foi muito massa o papo aqui. Pô, hoje, acabou já. Acredito. Uai. Não, tá dando só 5 horas já. Só. É bom que o pessoal fica com gostinho de quero mais. Mas foi muito legal Marca episódio esse 2. tempo com vocês aqui, a gente poder entender um pouco desse impacto que a juventude tem feito, né, através da Jubato, através de ministérios tão relevantes quanto a do Pastor Jota. E eu posso falar que é um ministério relevante do Pastor Jota, porque partindo desse ponto de que causa diferença na vida da pessoa, fez muita diferença na minha vida e certamente na vida de outras pessoas também. E agradecer, né, por terem aceitado o convite do primeiro episódio do Papo Jovem Responsabilidade. Sim, podcast. uma lembrança Ó. especial preparada pra nossa chefe, pra Nossa. vocês, ó. Nossa, valeu, Valeu, meu valeu. Deus. Por vocês terem Coloca lá aceitado. no chaveiro de casa. Cadê? Meu chaveiro tá por aí perdido em algum lugar. Obrigada, a gente, por ter aceitado o Gente, desafio. valeu. Com certeza vocês contribuíram muito pra gente, né? Com Que tá aqui certeza. conversando com vocês, mas também o pessoal que vai assistir. E que vai poder se inspirar, ter ali uma referência também do que vocês estão fazendo, de como vocês conduzem ali a juventude. E valeu aí pelo convite. Parabéns aí também pela condução. Muito bacana. Bem legal o bate-papo. Valeu, gente. Deixa aí as redes sociais da Juventude da PIB, de vocês também, para caso alguém queira conhecer. Vamos Vocês botar lembram de aí, cabeça? @Somos Jubato. Gente, siga as redes sociais da Jubato. Tudo que a gente... Cadê essa câmera aqui, né? Tudo que a gente... Vou pegar até o microfone aqui. Tudo que a gente faz no estado acontece pelo Instagram, @Somos Jubato. Compartilhe, né? A gente tá
chegando aí numa pegada bem bacana. Temos a Samira aqui, uma das nossas coordenadoras da nossa mídia da Jubato, juntamente com a Isa, preparando alguns projetos bem bacanas, Isa é nossa né? chefe ali da mídia. Isa é nossa chefe. A Ela Isa, que tipo, manda. ela manda em tudo, Não, a só gente nunca obedece. quer aparecer. Cadê? Ah, não tem... Se escondeu ali pra não aparecer na câmera. Vira. Mas é isso, gente. E que nós possamos cada vez estar mais conectados, né? Possamos estar juntos em prol, né, do reino de Deus, nos ajudando e estendendo as mãos, né? Eu acredito que Deus tem assim um propósito muito grande para a juventude do nosso estado. Nós estamos vivendo um momento assim abençoado, de verdade. Cada vez mais jovens queimando, igual o Jota falou aí, por Deus, sedentos e querendo trabalhar e ganhar almas assim de verdade, muito bom mesmo. É isso aí, obrigado. Né, A rede, vocês. moço, bota aí. A rede Atitude, né? @atitude. _ PIB. Né? Então, pode... Vai aparecer escrito, eu acho, em algum lugar aí, né? Deve aparecer depois aí, vocês acham. Né? Mas a nossa rede Atitude, né? Da juventude lá, isso é uma benção e agradecer, né? Pelo espaço aqui, a gente está à disposição aí. Sim. Quero Show de reforçar bola. mais uma vez o Instagram da Jubato, @somosjubato. Lá vocês acompanham tanto sobre o podcast quanto sobre as outras programações batistas no Tocantins. Gente, valeu. Não se esqueça de compartilhar o link, mandar para os seus amigos. Se inscreva no site, porque no site, né? Não deixa de ser no site. Se inscreva no nosso canal, porque vem muito episódio legal. E o próximo, assim como esse, está imperdível. Nos vemos no mesmo canal. Não sei se na mesma hora, mas ativa o sininho para Curte, receber comenta as e notificações. Curta, comenta e compartilha. Vai não. Falou. Falou!